ao longo da partida. A gente dizia aqui, Léo, quanto às escolhas do Larcamon para hoje, para quem está chegando agora na Itatiaia, foi um Cruzeiro bastante diferente, com vários atletas considerados aí não titulares, né, marcando presença nesse 11 inicial aí do Larcamon. O Ramiro jogou, o Cifuentes hoje teve oportunidade, foi até tema aí da entrevista. O Vital também, que já teve seus momentos de titular esse ano, também jogou. Barreal foi um cara, Rafael Elias também. Um Cruzeiro bastante modificado. Bom, aproveitando o gancho, perguntaram ali do Cifuentes. Sua visão sobre a atuação dele, que jogou os 90, Léo. Ele correu muito, Cirilo. Eu acho que foi um bom jogo. Para um cara que não tem, né, tido tanto ritmo, não tem sido titular no Cruzeiro, ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, mas ele é um bom jogador. Ele tem suas valências, fisicamente ele entrega. Você vê que o Larcamon até citou que ele mesmo, que é equatoriano, que não sente tanto, não era para sentir tanto a altitude, terminou com cãibras, mas ele correu muito o jogo todo, né? O Larcamon usou o Cifuentes como primeiro volante, como segundo, se tivesse quarto, quinto, sexto, sétimo, ponta esquerda, o Cifuentes jogou em todos os lugares do campo. Acabou se desgastando muito para isso. Acho que vai ser um cara útil para o Cruzeiro. E depende muito, e ainda preciso ver mais, Cirilo, porque vi ele em várias posições hoje, mas num Cruzeiro muito mexido. Então, eu quero ver mais o Cifuentes com o time titular do Cruzeiro. Com o time bem montado, com o time bem postado e o Cifuentes ganhando mais minutos. Por quê? Ele disputa ali uma condição com, hoje, sei lá, o Machado, com o Lucas Silva. Será que com o Vital? Foi bom o primeiro tempo do Vital hoje. O Cruzeiro não fez um grande jogo. O resultado em si não é ruim. O Cruzeiro se poupou, se dosou. Se tiver tudo bem com o Zé Ivaldo, 100% de aproveitamento em termos físicos. Agora, o resultado não é de todo ruim. O que me incomoda é o desempenho da turma que não vinha jogando. Tirando o Cifuentes, por exemplo, que acho que foi quem mais correu, foi quem mais buscou. E tinha por isso, né, Cirilo? A gente muitas vezes fica só no lado técnico. O cara tava jogando em casa, né, no time que o revelou, a família dele tava lá. Se doou bastante e foi utilizado em todos os cantos do campo. Todo treinador adora esse jogador, Cirilo. O que joga na direita, na esquerda, de volante, joga mais à frente, corre o campo todo. E acho que o Cifuentes tem esse papel no Cruzeiro. Nessa história aí do lado esquerdo do Cruzeiro, da zaga / lateral esquerda, o Vidalba jogou o tempo inteiro. O Marlon, quando foi acionado, entrou na vaga do Barreal, que hoje foi titular na vaga que seria do Arthur Gomes. Como você observa os primeiros passos do Vidalba no Cruzeiro? Eu não tenho gostado. Acho que o Vidalba não fez um bom primeiro tempo no Clássico, na decisão, tanto que o Larcamon tirou para colocar o Zé Ivaldo. Achei que ele vai até bem na marcação, um zagueiro firme, não costuma perder divididas, tem uma boa antecipação, mas com a bola nos pés não consegue somar. Então, até o momento no Cruzeiro, o Vidalba é uma opção para ser zagueiro, lateral não. Dificuldade na aproximação, dificuldade na saída de jogo. Isso prejudicou um pouco o Barreal, que para mim foi o cara que mais me frustrou no jogo hoje, que era quem eu mais queria ver, pontinha, driblador, tentar cruzamentos, participar mais do jogo, mas ele foi, de certa forma, prejudicado pelas dificuldades que o Vidalba teve para a saída de jogo. Se tivesse jogando o Marlon, por exemplo, ali, que é quem faz aquela função como titular, talvez o Barreal teria um desempenho melhor, de ter um cara com mais qualidade para trocar figurinhas com ele. Então, ainda é cedo, mas o início do Vidalba não me agrada. O Zé Ivaldo foi substituído no segundo tempo pelo João Marcelo. O Neres foi titular e capitão nesse sistema defensivo que teve o William e o Vidalba também. Ô, Léo, há algumas semanas, acho que o Neres era até mais titular à época. Eu perguntava a vocês aqui no Rádio Esportes quanto ao status dessa zaga do Cruzeiro. Porque o João Marcelo não começou a temporada como titular, o Neres começou jogando. No ano passado o Neres foi titular e eu dizia à época que considerava o Neres um titular do Cruzeiro pelo que o treinador vinha fazendo, vinha dando confiança, vinha dando oportunidade. Hoje ele jogou os 90 e foi capitão do time. Bom, o Neres tem o status de titular no Cruzeiro ou isso depende muito de quem vai jogar, de quem vai estar disponível no fim de semana? Eu acho que se o Larcamon pensa em 3 zagueiros, o Neres é definitivamente titular. Se o Larcamon pensar em algum momento jogar com 2 zagueiros, imagino que João Marcelo e Zé Ivaldo estão à frente.
tirando a parte do comportamento do Zé Ivaldo, né? Porque se o Larcamón coloca isso como determinante, aí o Zé Ivaldo não é titular no Cruzeiro e o Neres seria. Mas para jogar com 3 zagueiros, como aconteceu na última partida na Arena MRV, na primeira da decisão, o Neres é um titular. O problema do Neres, Cirilo, é a bola. E aí parece brincadeira, né? O problema do cara é a bola, ele é jogador de futebol. Não. O problema do Neres é quando ele tem que jogar. O Neres é um bom marcador. O Neres pratica um jogo físico. O Neres é o zagueiro. O problema é quando o Neres precisa jogar. E numa formação com 3 zagueiros, e aí você sabe muito bem, eu tava hoje discutindo mais cedo, Cirilo, e tentando lembrar quais os times no futebol brasileiro que marcaram época jogando com 3 zagueiros. São Paulo do Muricy. É o primeiro que vem à mente. Eu estava conversando com meu amigo Alexandre, lá, diretor da Recreio. E aí a gente lembra só do Muricy. Eu acho que assim, nessa história que você falou de marcar a época, de ser referência, creio que sim. Sabe, de jogar com 3 zagueiros. Agora, jogar com 3 zagueiros significa insucesso ou ser defensivo? Não, você pega na Europa um monte de time e joga assim, um monte de seleção. Mas tem aí uma grande diferença. Os zagueiros na Europa jogam mais bola, cara. Sabe? O Guardiola joga lá com uma linha de 4 zagueiros. Mas olha os zagueiros que ele tem. Às vezes ele bota o Rode pra ser zagueiro. Os caras sabem jogar bola demais. Então, aqui, quando você monta uma zaga com 3 zagueiros, dificilmente você tem 3 caras que sabem jogar bola, que sabem sair jogando. Então, a maioria dos times, se tem um, já tá bom. E o Cruzeiro, nesse caso, é o Zé Ivaldo. Acho que o João Marcelo tem jogado bem. O João Marcelo tem uma saída de jogo regular, mas sólida. Né? Acho que o João Marcelo, o Cruzeiro, inclusive, tem que se esforçar muito para ficar com ele. Agora, o Zé Ivaldo é o cara que consegue fazer essa saída de jogo. Se o Zé Ivaldo não tiver condição de jogar no domingo, Cirilo, e o Cruzeiro for pro jogo com o Neres, o João Marcelo e o Vidalba, o Cruzeiro vai ter exatamente as mesmas dificuldades que ele teve no primeiro tempo. Dá pra ser Neres, João Marcelo e Marlon? Pode. Voltar ser o Marlon do começo da temporada? Pode. Francamente, eu iria sim. Se o Zé Ivaldo não tiver condição, eu não jogaria com o Vidalba. Eu jogaria com o Marlon fazendo aquela função híbrida. Ó, que legal essa, bonito, né? Hein? Híbrida. Vou repetir, híbrida. Jogando de lateral / zagueiro pelo lado esquerdo. 11:28, bicho. Pois é, pra você ver. e o William tendo a liberdade naquele balanço que o Larcamón já criou no Cruzeiro, né? A formação que o Cruzeiro jogava até a decisão contra o Atlético, num primeiro tempo, foi muito ruim. Então, se o Zé Ivaldo não tiver condição, não é Vidalba. É Marlon jogando como zagueiro e o Arthur Gomes jogando na dele ali, aberto pelo lado esquerdo. Ô Cirilo, não tem como você falar que tem males que vêm para bem quando um jogador se machuca e um cara que é importante como o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo foi melhor em campo na primeira partida da decisão. Mas isso talvez mostre pro Larcamón que o Cruzeiro vai precisar jogar no Mineirão. Mais do que se defender. O Cruzeiro vai precisar jogar. Porque não adianta começar o jogo com a mesma formação que quase tomou uma goleada e quase perdeu o título em 45 minutos. O Lucas Silva não jogou um minuto sequer no jogo de hoje. Isso quer dizer que o Lucas Silva é titular pro fim de semana? Ou não tem nada a ver com isso? Tomara que ele seja. A minha visão é essa. Tomara que ele seja. Jogar o Lucas Silva significa... um Cruzeiro com mais qualidade. E o Cifuentes não jogaria? O Cifuentes jogou 90 hoje, significa que ele não é titular domingo. Pra mim, o Cifuentes pode estar nessa briga com o Lucas / Vital. Mas... eu acho até que o Vital vai começar o jogo no domingo. Ah, é? Eu acho que vai. 60 mil pessoas, Cirilo, por mais que o torcedor do Cruzeiro saiba que o Cruzeiro pode ser campeão com empate, o Cruzeiro não pode jogar pelo empate. Essa regra no futebol, ela é desde antes do futebol existir, você sabe disso, né? Sim. Quem joga pelo empate, perde. Joga pra ganhar. Chegou lá, 30 minutos do segundo tempo, o jogo tá 0-0, tá 1-1, você tem uma vantagem? Opa, fura a bola, acabou o jogo. É hora de gastar o tempo, de ser inteligente. Você tem uma vantagem. Agora, o Cruzeiro começar o jogo se defendendo, o Cruzeiro começar o jogo mais preocupado em marcar o Atlético, eu acho que o Cruzeiro precisa se preocupar em jogar. E isso ficou claro na Arena MRV. E não adianta, porque o Atlético precisa ganhar, Cirilo. Essa é uma condição definitiva. Não adianta pro Atlético, que mesmo vai jogar fora de casa, um Mineirão só com torcedores do Cruzeiro. O Atlético precisa fazer gol, pelo menos um.
Senão o título é do Cruzeiro. Então o Atlético é obrigado a jogar. E o Cruzeiro, se limitar a defender, ele vai fazer um jogo muito perigoso. Até mesmo porque não é característica do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que está treinado a ter um lateral esquerdo que funciona como um zagueiro, que defende com linha de 4 defensores, mas que quando tem a bola, ele faz uma saída como um zagueiro pelo lado esquerdo, que tem o William quase como um ponta, o outro ponta do outro lado é o Arthur Gomes, que o Dineno, né, não tem nenhum questionamento que o Dineno é titular absoluto no time do Cruzeiro, que é um time que depende muito do Matheus Pereira e de quem ajude o Matheus Pereira. E quem pode ajudar o Matheus Pereira, na minha opinião, para construir, tem 2 caras. É o Lucas Silva ou o Vital. São esses 2. O Cifuentes pode até ajudar fisicamente, mas acho que tecnicamente o Vital, que não vive um grande momento, assim como o Lucas Silva, mas são jogadores que no meio-campo tem um passe mais refinado. O Vital, inclusive, ele taticamente ele pode dar mais respiro pro Pereira. Se o Vital consegue puxar mais marcação, se o Vital consegue tirar volante do Atlético para um lado, para o outro e deixar espaço para o Pereira pensar, já está funcionando. Então, eu acho que o Lucas Silva e o Matheus Vital, eles são determinantes para o Cruzeiro no domingo. E são 2 jogadores que não vivem grande momento, mas que taticamente, o Cruzeiro que fica com Machado, Romero, Vidalba, Neres, João Marcelo, Marlon e William marcando, é muita gente para marcar, mas é pouca gente para jogar. Pois é, e justamente, abri por isso aqui a escalação do clássico do fim de semana. É essa que eu acabei de citar. Por essa justificativa sua, de ser um cenário de 60 mil, de ser 60 mil a favor do Cruzeiro, de ser um adversário que vai precisar jogar, vai precisar atacar, não seria muito lógico o Lacamon escalar uma linha de 3 zagueiros no fim de semana, Neres, João Marcelo e Vidalba, jogar com o William e Marlon, jogar com o Romero e com o Machado. Acho que seria demais, né? Até mesmo porque, Cirilo, os 60 mil estão a favor dele. Os 60 mil estão a favor do Cruzeiro. Se passar 10, 15, 20, 30 minutos e tá retrancado, vai jogar contra. Você já imaginou o Atlético amassando lá, o Atlético pressionando e o Cruzeiro sem jogar? Não é isso. E o Cruzeiro provou desse veneno. O Cruzeiro foi para a Arena MRV para fazer isso no primeiro tempo. E no primeiro tempo o Cruzeiro se safou de não perder o título. Em compensação, no segundo tempo, quando o Cruzeiro jogou, o Cruzeiro quase virou o jogo. O Cruzeiro poderia ter vencido o jogo, porque o segundo tempo foi todo dele. Ah, mas começou com um gol contra do Atlético. E daí? Gol contra também vale. O Cruzeiro tomou conta do jogo. E o Cruzeiro sabe que, psicologicamente, ele está mais pronto que o Atlético. O gol do Cruzeiro, quando faz o 2-1, tira o Atlético do prumo. O Galo se perde ali no jogo. E o Cruzeiro estava tomando 2-0, Cirilo. Mas a confiança dos clássicos anteriores, de bons resultados na Arena MRV, de uma boa mexida que foi a entrada do Zé Ivaldo, e de um Cruzeiro mais ligado, o Cruzeiro foi buscar um empate, quase virou o jogo. Então, cara, me parece muito simples. Você tem 2 tempos distintos. E vamos esquecer o jogo de hoje, tá? O jogo de hoje foi mera formalidade. Um pontinho tá bom, tomara que o Zé Ivaldo não tenha se machucado e o Cruzeiro esteja 100% para jogar o clássico. Meta cumprida. Porque o jogo de hoje foi mera formalidade para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai repetir os 45 que ele fez muito bem ou os 45 que ele fez muito mal. Então não tem porquê começar com uma zaga de Vidalba, Neres e João Marcelo.